Nós vamos mais uma vez aqui de Globo News, que nesse momento a gente tem que se cercar também daqueles que têm as fontes lá de dentro, né? E vamos ver aqui mais uma questão, agora não sobre Eduardo Bolsonaro, mas sobre a reação do Palácio do Planalto em si. Aproveitar que a Marina confirmou a devolução da carta para contar como foi a devolução dessa carta. A devolução, gente, foi simbólica, porque o documento, mais uma inovação do governo Donald Trump, nunca foi formalmente enviado ao Brasil. A carta não chegou por e-mail, não chegou por fax, não chegou por nada, não chegou fisicamente. A devolução da carta foi simbólica. Para vocês terem uma ideia de como foi o encontro com o responsável pela Embaixada dos Estados Unidos, o encarregado, porque nem embaixador Donald Trump nomeou para o Brasil, a conversa foi a seguinte: ele foi chamado, foi recebido pela representante do Itamaraty escalada para falar com ele, embaixadora, e aí ela perguntou: escuta, isso que está na rede social do presidente dos Estados Unidos é válido? É verdadeiro? Porque não nos foi enviado. E aí ele disse: sim, é verdadeiro. É válido. Aí ela disse: então eu vou devolver simbolicamente, eu não vou aceitar esta carta em nome do ministro das Relações Exteriores e do presidente da República. O que está aqui é um ataque à soberania do país, inadmissível e baseada em erros fáticos. A carta afirma, por exemplo, que a relação dos Estados Unidos com o Brasil não é, ou melhor, o Brasil não tem uma relação superavitária com os Estados Unidos, como Donald Trump está dizendo. Isso é um erro fático. Já ontem o Itamaraty percebeu que o governo americano copiou e colou trechos de outras cartas enviadas a outros países, amigos também dos Estados Unidos, para avisar do tarifaço. Bom, o que aconteceu ontem? Além da devolução simbólica da carta que jamais foi enviada, né? Agora a comunicação de ruptura ou de punição a países vem pela rede social e só. Além disso, ontem houve uma resposta, uma nota exarada em inglês e português pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, formulada numa reunião de emergência no Palácio do Planalto. Emergência por quê? Porque o governo entendia que ainda ontem era preciso se posicionar politicamente. Explicar, caso alguém no governo americano não saiba, que no Brasil, executivo não interfere no judiciário. 2, que o judiciário no Brasil tem julgado Bolsonaro de acordo com o que prega a nossa Constituição, não só Bolsonaro, mas vários outros, inclusive milhares de presos no dia 8 de janeiro de 2023, e que o Brasil vai responder diante da lei de retaliação. Agora, o que vem por aí? O governo está dizendo... Opa! Simbolicamente, eu não vou aceitar alguém no governo americano não saiba que no Brasil, executivo não interfere no judiciário. 2, que o judiciário no Brasil tem julgado Bolsonaro de acordo com o que prega a nossa Constituição, não só Bolsonaro, mas vários outros, inclusive milhares de presos no dia 8 de janeiro de 2023, e que o Brasil vai responder diante da lei de retaliação. Agora, o que vem por aí? O governo está descartando uma reação emocional. A fala da minha fonte no Palácio do Planalto é: nós vamos jogar com o relógio. O tarifaço entra em vigor dia 1º, então até lá nós vamos sentar, olhar setor por setor e ver, a partir daí, o que pode ser feito para não prejudicar ainda mais a economia do Brasil. O governo está vendo este ataque como uma janela de oportunidade. Não é que Trump só piorou a situação de Bolsonaro juridicamente e do filho dele, eu vou explicar já já. É que no mundo, se havia ali a coisa de Lula estar perdendo espaço, ele foi alçado de novo a uma posição de destaque e chama para si a defesa da pátria. Coloca numa situação muito difícil aqueles que se dizem patriotas, mas abertamente falaram contra o Brasil lá fora. Então, o Trump, se alguém falar assim, o Trump prejudicou o Eduardo Bolsonaro e prejudicou o Jair Messias Bolsonaro, a gente tem que levar em consideração uma coisa: o Trump está longe de ser alguém que está preocupado com isso. Longe. Ele pode querer, e creio que quer, forçar a barra para que Bolsonaro, no mínimo, não seja preso e, sobretudo, possa voltar à disputa eleitoral. Mas também, se não der certo e se isso prejudicar, eu duvido, por exemplo, se for feito um pedido, se for colocado o nome do Eduardo Bolsonaro na lista da Interpol, eu duvido que o Trump vai comprar briga com o Brasil e briga com a Interpol para proteger o Eduardo Bolsonaro. De maneira alguma. O Eduardo Bolsonaro pode dizer que é amigo dos filhos do Trump, pode dizer que é amigo do Trump. Para o Trump, o Eduardo Bolsonaro é útil. Ponto. É uma utilidade. Como tudo na vida dele. É uma utilidade. Algo que é útil hoje pode tornar-se inútil amanhã. Pode.
e isso possivelmente vai acontecer. Jair vai fugir, duvido que saia do Brasil, mas acho que vai para uma embaixada. Aí tem a necessidade de construir um cenário para que Jair Bolsonaro vá para uma embaixada. Por que é necessário construir um cenário? Porque ele, Jair Bolsonaro, diversas vezes afirmou que não fugiria, que está tranquilo, que não é covarde e que ficará no Brasil. Para que ele mude de ação em relação a isso, para que ele mude de atitude em relação a isso, sem perder mais ainda a credibilidade com o seu gado, eu digo mais ainda porque já está num processo de perda de credibilidade desde os depoimentos que foram televisionados e que ele convida o Alexandre de Moraes para ser vice dele, né? Que ele pede desculpa para o Alexandre de Moraes pela reunião em que ele disse que o Alexandre de Moraes ganhava dinheiro, então, pelas questões das decisões e tudo mais, para ele não perder mais credibilidade, porque daí seria o covarde mesmo, né? Pede desculpa, pede para ser vice, e agora diz que não foge, mas foge, tem que ter a construção de um cenário para que isso possa justificar. E como que se dá essa construção do cenário é justamente a partir da força-tarefa ou a partir dessa atitude, dessa ação do Eduardo Bolsonaro e do Trump, criar a ideia de que há, de fato, uma perseguição jurídica, que há, de fato, uma perseguição política e que esse julgamento já está definido, que Bolsonaro não tem a menor condição de lançar a mão da presunção da inocência e de ter um julgamento justo. E isso poderia fortalecer a ideia de que parte do gado apoiaria uma fuga dele, daí uma ida para a embaixada. Esse cenário está sendo construído, as cartas estão sendo dadas e ainda nós temos algum tempinho aí pela frente para ver como que isso tudo vai acontecer, principalmente em relação à próxima etapa dos julgamentos dos acusados do golpe, e se até lá Bolsonaro consegue ou ter esse cenário construído por parte do Eduardo lá fora, ou se ele consegue construir cenário aqui dentro mesmo. É uma relação de forças que está tensionada, tanto na questão do governo brasileiro com o governo dos Estados Unidos, como a questão jurídica, como a questão institucional do STF em território brasileiro com os acusados do 8 de janeiro, com o bolsonarismo e, em especial, com o Bolsonaro. É um momento de tensão, mas é um momento também muito interessante no que diz respeito a como que a história atual, a história do hoje, a história do tempo presente do Brasil está sendo escrita e está sendo desenhada com uma garatuja que é mais ilegível do que a minha própria letra nas dedicatórias dos meus livros, Baraci.